Oi, Luiz, boa noite, bem-vindo. Fala, Felipinho, boa noite. Olivia, boa noite. Ô, minha amiga Priscila, como está? Tudo bem? Me fala depois como é que tá a venda do livro, tá? Olá, oi Martins, TT Martins, tudo bem? Ei, Lívia, peraí que já te chamo, tá? Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos à nossa live. Vamos esperar mais um minutinho aqui, a moçada entrando aqui para a gente conversar hoje com Lívia Figueiredo, nossa psicóloga amiga do site aqui, da DG, minha em especial. Prazer muito grande, a gente teve alguns percalços no ano passado, ela não conseguiu estar com a gente, mas hoje a gente tem o privilégio de tê-la com a gente. Daqui a pouquinho você vai conhecer Lívia Figueiredo. Legal, bem-vindos, bem-vindos. Vamos chegando aí, galera. Oi, Vanessa, bem-vinda. Legal, turminha do TikTok entrando aqui também, tô feliz. Eu sou um debutante no TikTok, mas já tenho feito boas amizades lá, trocado ideia com muita gente legal lá. Mais uma rede aí pra gente divulgar, né? Nosso trabalho, aquilo que a gente vem fazendo. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vinda, bem-vinda. Legal, enquanto a moçada vai entrando aí, deixa eu mais uma vez explicar para você qual é a nossa proposta com as nossas lives, né? Eu sou Daniel Bregantin, sou da DG Consulting, está vendo aqui, ó, o DG. DG Consulting é uma consultoria que está, agora esse ano completamos 20 anos no mercado, né? Então, além de programas de desenvolvimento pessoal, além de programas de gestão de negócios, gestão de equipes, né? Nós temos programas voltados à liderança, né? Hoje eu estava praticamente o dia todo, né? Numa empresa que nos contratou, onde a gente está desenvolvendo lá a liderança, dando mentorias hoje, né? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da nossa consultoria ou daquilo que a gente vem realizando, fique à vontade, www.dgconsulting.com.br. Você tem todas as informações lá. Estamos aqui, estamos no TikTok, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no LinkedIn. Então, onde você colocar lá Bregantin Daniel Bregantin, lá no TikTok é Dani Bregantin, você vai ter todas as informações sobre a gente, né? E hoje, em especial, tendo, né, a convidada de hoje, Lívia Figueiredo, psicóloga, daqui a pouco ela vai se apresentar, vai falar com a gente aqui. Então, fique à vontade. Oi, Lau, bem-vinda, bem-vindos todos. Prazer ter vocês aqui na nossa live. Então, desde o ano passado, a gente realizou uma série de lives, né? E lives com os nossos parceiros e amigos da área de treinamento e desenvolvimento, do pessoal da área de psicologia. Então, tivemos vários amigos conosco falando sobre diversos temas, né? E hoje a gente está recebendo Lívia Figueiredo, que está lá conosco daqui a pouquinho, falando sobre tudo aquilo que ela vem realizando. Lívia não é aqui de São Paulo, é lá de Minas Gerais, né? Lá de Belo Horizonte. Então vai contar um pouquinho para a gente a trajetória dela, tudo aquilo que ela vem realizando recentemente, tá bom? Então obrigado a você que está entrando aí.
Se você quiser nos conhecer mais, como eu disse, www.dgconsulting.com.br, você vai saber um pouquinho mais da gente lá. Bom, estou esperando aqui mais 2 minutinhos, só para a gente deixar o pessoal aí que está entrando na nossa live chegar. Ainda faltam 2 minutinhos para as 8. Queria desafiar você a entrar nas nossas redes, né, a conhecer efetivamente aquilo que a gente vem fazendo, né? Hoje a gente tem um programa muito bacana para varejo, né? Então você que é de uma empresa que tem uma linha de varejo legal, é de uma rede de farmácia, rede de supermercados, rede de concessionárias, enfim, a gente tem um programa muito bacana, né, para varejo. Então entra lá, você vai conhecer um pouquinho deste programa. Lançamos no finalzinho do ano passado também um programa bacana sobre atendimento ao cliente, né? Então, se você quer saber mais, se você quer conhecer um pouquinho mais desse programa, entra lá no nosso site www.dgconsult.com.br. E esse ano a gente está aceitando, né, o desafio que a gente o ano passado até por conta da pós-pandemia, não conseguiu realizar, que foram os nossos cursos abertos. Mas agora em maio, nós vamos ter o nosso primeiro curso aberto para quem quiser participar. Oi, Tito, bem-vindo, boa noite. Então, você que quer participar, Daniel, o que tem nesse programa? Um programa de final de semana. Agora a gente está com um formato diferente. A gente estava fazendo numa sala aqui em São Paulo, né, mas era uma sala num prédio e tal, e agora a gente vai fazer num local muito agradável, vai ser numa chácara, né, muito bacana. Então você que quer estar com a gente, fique atento, né, fique atenta, nós vamos colocar nas nossas redes. Oi, Peti, bem-vinda. Nós vamos colocar nas nossas redes as informações para você acessar, fazer a sua inscrição e participar com a gente. Esse ano a gente tem uma novidade nos nossos cursos abertos, né? Esse ano eu vou ter o privilégio de dividir o palco e dividir os temas com a minha filha, né? A Juliana, como a maioria de vocês sabem, além de formada em odontologia, tem uma formação muito interessante em aromoterapia, né? Vem fazendo muito trabalho bacana com a Sinergia Natural. Se você quiser conhecer também, www.sinergia natural, você vai conhecer tudo que a Juliana vem fazendo. E é professora na área de yoga, né? Então ela vai estar com a gente. Nós vamos ter toda uma atividade voltada a conhecimento da importância do yoga na vida das pessoas. Nós vamos ter uma série de exercícios que ela vai coordenar e o conteúdo que a gente vai dar do treinamento que a gente normalmente faz nos nossos cursos abertos, né? Falando sobre negociação, falando sobre gestão de pessoas, falando sobre relacionamento, falando sobre a importância dos processos de empatia, né? Enfim, tem uma programação muito legal. Você fique atento aí, você que é das nossas redes, fique atento porque você vai receber bastante informação sobre isso, né? Ok? Então em maio, né, nós estamos terminando aqui o mês de março e entrando em abril. Temos um mês aí para você se inscrever, para você colocar lá seu desejo de estar com a gente. E vai ser um prazer muito grande ter você com a gente. Lembrando que o formato esse ano é um formato diferente. A gente sempre faz os nossos cursos abertos aqui em São Paulo, numa sala de treinamento. Agora nós vamos para uma chácara onde a gente vai ter, além de todo o conteúdo e tal, a gente vai ter um espaço muito legal para a gente se divertir. Você pode levar seus filhos, pode levar sua família, né? Pode se inscrever e levar todo mundo, porque vai ter piscina, vai ter esporte, vai ter também o conteúdo que a gente tem na DG Consulting e nessa parceria com a Sinergia Natural, que vai trazer para a gente bons trabalhos aí no que diz respeito a yoga, a aromoterapia e tantas outras coisas, tá bom? Bom, sem mais delongas, eu vou chamar a minha amiga Lívia para que a gente possa
presença. A Júlia chegou aí também. Acabei de falar, Júlia, do nosso evento de maio, hein? Fique esperta aí. Oi, boa Ah, noite, quem tá aí? Daniel. Tudo bem? Hoje sem filtro, correndo aqui, tá muito calor em BH. Tá calor aí, é? Tá muito quente. E Nossa, aí, aqui tá 35 na sombra, viu, Olivia? um beijo Legal. para São Paulo. Eu não sou de São Paulo, mas já morei aí durante uns 5 anos, né? Então Ah, é? grandes amigos, tenho familiares que moram aí em São Paulo, né? Ah, Gosto muito. que legal. Tenho Pô, um essa carinho. novidade, essa novidade eu não sabia, Você você não não tinha me contado sabia? Tenho essa ainda não. familiares que Eu? moram em São Paulo, capital, em Sorocaba, e são divididos entre São Paulo e Sorocaba, a família paterna. Tem um Ah, que grande legal, carinho, um grande afeto por São Paulo, que muito agradecimento, legal. né, de aprendizados profissionais, né, antes da minha formação, e tenho Aham. grandes amigos aí, pessoas muito queridas. Ai, que bom, que legal. Que legal. Antes de passar a Boa palavra, noite a todo mundo. eu queria te agradecer você ter aceito o convite, né? Esse convite que desde o ano passado a gente vem protelando, não conseguimos fazer, né? Mas estou Sim, muito feliz em poder ter você aqui nas nossas lives da DG Consulting. Com certeza vai ser muito legal, como foi dos colegas psicólogos que entraram com a gente. Sei um pouquinho do teu trabalho, tenho lido um pouquinho do que você vem fazendo, mas ninguém melhor do que você para conversar com a gente aí sobre as coisas que você vem fazendo aí no teu dia a dia. Então, bem-vinda, muito obrigado, obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado a você que está com a gente, só dando aqui um alertazinho, né? Edmara, Rodrigo, James, Gi, Alejandra, Idazoli, ou Idazossi, o Tito, Alau, Vanessa, Bom, tem uma galera, que bom, que legal. Entrando agora a Vera Figueiredo, deve ser sua parente, né? é minha mãe, é minha mãe aí, Ah, que legal. prestigiando os eventos. Jonesi, Jonesi, que entrou agora também, legal. Ô, Lívia, vamos começar nosso Sim, bate-papo? Eu queria que vamos. você falasse um pouquinho do seu histórico, né? Quem é a Uhum. Lívia, de onde vem, qual a sua trajetória profissional, pessoal, e quiser falar um pouquinho do que você vem fazendo. Depois eu tenho algumas provocações que eu anotei aqui, Sim, eu queria trocar com você, tá tá. bom? Mas fique à vontade. Primeiro, muito obrigada pelo convite sempre, pelo carinho, né? A gente vai se acompanhando aí profissionalmente, né, nas redes sociais. Ano passado, por conflitos de agenda, né, nós não conseguimos conciliar as agendas, mas dessa vez deu certo. Boa noite a todo mundo, obrigada a todo mundo que está aqui presente. Bom, minha trajetória é bem, bem extensa, assim, né? Até eu chegar, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe da minha paixão pela minha profissão, né? A atual psicologia. E só que antes disso eu percorri um longo caminho, assim, né? De ir por outros caminhos, né? Foram acontecendo, né? Então eu não segui aquela, vamos dizer, aquela trajetória clássica, né? Terminei o ensino médio e já entrei numa faculdade. Eu fiz meio que o caminho que hoje em dia, né, há uns 30 anos atrás, o caminho contrário. Então, primeiro eu casei, tive filhos, né, e fui para a criação do filho e tudo, e só depois desse filho, né, já na adolescência, eu tenho uma formação acadêmica anterior à psicologia, que é serviço social, né, que me ajudou muito, que eu tenho grandes amigos na área, e fiz esse trajeto pelo serviço social, até realmente recentemente, né, teve
um vídeo aí que viralizou de umas garotas, né, questionando uma colega de sala, né, que já estava com 40 anos, e trouxe né, umas reflexões aí, trouxe algumas provocações, né? Eu acho que eu sou uma privilegiada, que eu não tive essa questão, né? Quando eu entrei no curso de psicologia, eu já estava próxima aos 50 anos, nem era aos 40, né? E fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida, né? E tenho contato ainda com os meus colegas de sala, mas isso é uma questão cultural, que a gente sabe, né? É lógico que não dá para colocar todo mundo, né? No mesmo balaio, né? E não dá para generalizar. Mas a gente sabe que é uma questão cultural, sim, né? Um etarismo hoje em dia, infelizmente, e vários outros preconceitos que a gente, né, vem lutando. Eu, particularmente, trabalho com o público, né, faço atendimentos ao público LGBT e eu escuto essas dores todos os dias, né? O Brasil ainda, infelizmente, é o país que mais mata, né? Principalmente as pessoas trans e travestis, né? E aí é esse medo que eu convivo, né? De atendendo dessa. O que para a gente é uma coisa normal, por exemplo, você sair para ir num restaurante, jantar ou almoçar, para esse público já não é tão fácil assim, né? Então, assim, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou poder usar o banheiro do estabelecimento? Né? Então, e graças a Deus, né, ainda bem que hoje a gente pode discutir. Né? As pessoas falam assim, hoje todo mundo é LGBT. Não, não é que hoje todo mundo é LGBT. Hoje as pessoas podem falar que elas são LGBTs. Ainda bem. Né? Tem ainda, eu acredito que ainda a gente está engatinhando um pouco, mas já avançamos. Já existem políticas públicas, né, específicas, principalmente na área da saúde para esse público, né, de atendimentos, e as pessoas estão mais atentas, né, então todo dia a gente vê aí pessoas cometendo homofobia, né, transfobia, e estão sendo julgadas por isso, né, então não é então uma fala que é mais aceita, né, então dentro das empresas também eu acredito que existe, né, essa cultura, mas acredito que você que trabalha diretamente essa, né, com esse mundo corporativo, você pode falar melhor desse espaço do cuidado que as empresas têm hoje em dia, né, até nos seus processos seletivos de admissão, né, então estão todos atentos a isso, que até hoje era assim, mas não é possível mudar. Né? Se até hoje a gente fazia assim, vamos fazer diferente daqui para frente, porque as coisas mudaram. É isso mesmo. Olívia, antes de fazer a minha primeira provocação, e você já deu uma bela de uma abertura aqui para a nossa conversa, eu queria dizer a você que está nos assistindo que essa não é uma conversa, não é um diálogo só entre eu e a Lívia, tá? Você pode participar, você pode fazer pergunta. Se a gente não tiver tempo de responder aqui, eu vou mandar para a Lívia, ela responde para você. A nossa ideia é sermos os mais esclarecedores possíveis e darmos a liberdade das pessoas colocarem aquilo que elas pensam, né? E com liberdade total mesmo. Diga o que você quer dizer aí e a gente vai trocar com vocês. Eu disse até a Lívia, né? Eu falei, uma das coisas que eu gosto muito das nossas lives é que elas são extremamente provocativas. E é legal, porque a provocação ela nos induz, né, a buscarmos respostas, a buscarmos soluções. Né? Se nós não as temos, nós precisamos buscar, né? Porque eu tenho uma consultoria pública, né, atendo várias empresas. Hoje passei o dia inteiro dentro de uma empresa, né, com 5 profissionais da área de liderança, gente que lidera a gente. Né? A Lívia tem lá o consultório, tem todo o trabalho que ela faz, como ela já bem colocou, em termos de serviço público, em termos de atender várias pessoas. Então, assim,
fique à vontade, pergunte, participe com a gente, faça a live com a gente, tá? Mas se você quiser nos ouvir, fica aí bonitinho, que está sendo muito legal, tá entrando gente pra caramba. Patrícia, Fábio, Sandra, Ventas Cambioia, que não deve ser brasileiro, deve ser de fora do país, Tami, Carlos, muita gente legal. Que bom. A Letícia entrou agora, então, legal. Olívia, Sim. Eu queria te fazer uma provocação no seguinte sentido. E aí é uma questão interna minha, ok? Sim. Pode ser talvez de algum espectador aqui e tal. Você é procurada no seu consultório com quais questões, quando a gente fala de LGBTQIA+. Uhum. Quais são as principais questões que você é procurada? 1. 2. Dentro dessas questões, que tipo de aconselhamento, que tipo de orientação que você costuma dar, que de repente o nosso ouvinte aqui, que ou já vivenciou isso, ou tem um parente que vivencia, ou quer saber mais sobre o assunto, como é que a gente identifica isso e que tipo de encaminhamento a gente dá para, principalmente, essas pessoas que hoje sofrem aquilo que você acabou de dizer aí, que é uma discriminação irracional, idiota, sem o mínimo conteúdo. Eu não vou ficar perguntando essas coisas idiotas, porque eu me acho inteligente, você também é, quem está aqui também é. Eu não vou ficar questionando por que ainda a gente tem essas coisas no país. Eu acho que a gente tem que evoluir. Vamos falar de coisa séria, coisa Sim. que realmente pode ajudar as pessoas, tá bom? Então, deixa eu contextualizar só um pouquinho para ficar mais fácil. Já no final da minha formação, né, já nos atendimentos, ainda na faculdade, para atender um público, né, então foi direcionado, os professores ali do estágio falam assim, olha, seria interessante vocês definirem um público, né, para atendimento, e aí eu decidi, eu já tinha tido uma experiência com psicogerontologia, então falei assim, ok, vou atender idosos, ainda tenho pacientes idosos, né, e aí eu li uma reportagem de uma travesti que não era de BH, mas estava aqui em Belo Horizonte, e ela foi espancada e ela ficou na cadeira de rodas. Felizmente no sentido assim, ela ficou temporariamente, ela se recuperou depois com fisioterapia, né? Fizeram toda uma campanha para que ela tivesse todos os cuidados, então ela conseguiu se recuperar e sair. E aquilo me impactou, sempre me incomodou isso, mas aquilo me impactou de uma forma, assim, aqui. É esse público que precisa de mim. Eu agora tenho um conhecimento e tenho uma experiência que eu posso oferecer para, né, porque é inadmissível você atacar, né, e bater em uma pessoa até quase à morte só pela orientação sexual dela, né? E eu falei assim, então dentro desse público adulto e idosos que eu vou atender, esse vai ser o meu foco. Essas pessoas que chegam até mim, elas chegam com questões de qualquer pessoa adulta, demandas de ansiedade, de depressão, porém, esse público, ele tem isso mais enfatizado. Então, esse medo, né, essa ansiedade, então, eu vou para uma festa, qualquer festa, ou privada ou pública, a minha orientação sexual ainda incomoda muitas pessoas, então eu posso ser agredido. Então, a ansiedade nesse ponto, o que seria uma ansiedade, vamos colocar, né? Eu sou uma pessoa heterossexual, né? Me identifico como mulher, me relaciono, né, heterossexualmente com outras pessoas. Então, para mim, o que seria uma crise de ansiedade, para quem é uma pessoa LGBT, ainda tem esse ponto que é um potencializador
paralisador. Então, um medo de sair de casa, uma crise de pânico. Eu atendi uma paciente que uma mulher trans, que ela foi agredida, ela desenvolveu episódios de pânico que ela não conseguia abrir o portão da casa dela. Ela chegava até a calçada e retornava, justamente para não reviver esse episódio. Então, para além disso, de relacionamentos, né, de todas essas questões que levam uma pessoa a procurar a terapia, e um outro ponto também são as pessoas que são expulsas de casa. Então, além delas terem que conviver, elas não contam, às vezes, com o apoio da família. Né? Eu também já atendi pacientes que foram pacientes bem jovens, né? Eu não atendo adolescentes, né? Só acima dos 18 anos, mas pacientes jovens que estavam vivendo fora de casa por ter contado para a família, né, que eram revelaram para a família a orientação sexual e não foram aceitos. E isso, lógico, causa uma grande angústia. Então, a pessoa com crise de ansiedade, né, ou numa crise depressiva, num quadro de depressão, independente aí do nível da depressão, que ela está passando por isso e não pode contar com apoio familiar, isso é um fator de risco maior, né? Então, essa pessoa, ela se encontra o risco dela, né, tentar um autoextermínio, né, ou procurar o fato de uma grande possibilidade de desenvolver uma dependência química, que são os recursos que ela vai utilizar aí para sobreviver. Né? Nós temos dados, né, estatísticos de que a maioria das travestis, né, brasileiras, das pessoas trans também, infelizmente a maioria estão na prostituição. Por quê? São expulsas, né, expulsas de casa muito jovens, não conseguem terminar ali a sua vida acadêmica, concluir a sua vida acadêmica, não são inseridas no mercado formal de trabalho, então o único recurso e aí é de sobrevivência mesmo, eu preciso levantar uma grana que eu preciso comer e dormir em algum lugar, né? Então, são essas questões, essas dores que a gente fala que chegam a mim, e eu fico muito feliz de, né, isso que eu te falei, eu não sou uma pessoa LGBT, mas esse público, eu falo que eles me acolheram, né, porque era um ponto que poderia dizer, não me identifico porque ela não é LGBT, ela não vai entender a minha dor, né? Mas aí que entra a nossa profissão disso, né? Eu não preciso ser mãe, ou eu não preciso vivenciar a sua dor para eu entender. Eu te ofereço a minha escuta. Então, você vai falar da sua dor comigo, e eu vou escutar e vou te orientar. Quanto à orientação que eu faço, jamais se esconda, né? Ou não fale para as pessoas, só se você for perguntado, se você se sentir à vontade, né? Tenho alguns clientes que têm essa questão ainda no ambiente de trabalho, de terem esse receio de falar sobre, né? De falar sobre orientação sexual. Ok, é o direito dele não manifestar, mas se ele for perguntado, você não tem porquê, você tem um respaldo, né? Agora, ainda bem, um respaldo jurídico para isso. Então, você não pode ser discriminado, você não pode ser demitido, você não pode sofrer nenhum tipo de assédio por você se declarar uma pessoa LGBT, porque você conta com leis, né, com respaldo jurídico aí. Então, se você vier a sofrer esse tipo de situação, você pode processar, né? E o que eu oriento é isso. Sim. Eu penso, e aí, por favor, me ajude, né? Eu estou falando com a especialista sempre tem lá
o, o planograma dela prontinho Aham. para nos ajudar, porque é a experiência que fala mais alto. Mas como são as famílias? Como é que as famílias têm recebido esse tipo de terapia que você faz? Ou você faz a terapia com a família também? Há esse Uhum. trabalho, eu diria, mais multidisciplinar? Porque, óbvio, o teu trabalho direcionado para Uhum. quem vivenciou, quem está precisando do acompanhamento e tal. Mas eu imagino que uma pessoa que sofra o que, por exemplo, essas que você citou aí, né, que as levaram até a violência, por aí vai, elas têm um ambiente, um contexto, Sim. né? Eu queria depois que a gente falasse sobre empresa. Por enquanto, eu queria Uhum. que a gente falasse um pouquinho sobre as pessoas As e as famílias. suas, os seus contextos. Só me deixa, antes de você responder, queria Sim. mandar um abraço para a minha amiga Fran Winandi. A Fran acaba de lançar um livro falando sobre etarismo, viu? Ah, que ótimo. Lívia, o Fran, a gente começou falando nosso papo aqui, falando um pouquinho do trabalho que a Lívia também realiza. Quem sabe a gente faz uma live, né, bacana aí para você contar um pouquinho da história, porque ela lançou um livro super legal. Eu li, né, o resumo, né, não li o livro Uhum. ainda, mas até convidei-a, né, para de repente a gente fazer um bem bolado. Sim, Fran, seja bem-vinda, viu? bem-vinda, Fran. Então, eu atendo principalmente desses pacientes mais jovens, né, abaixo dos 25 anos, eu costumo sim chamar a família para entender esse contexto, né? Foi uma vez eu atendi uma mãe e ela achou que eu fazia terapia de cura gay, né? Entre aspas, que não existe cura para o que não é doença, né? E ela achou que eu estava atendendo o filho e no caso era um homem trans e eu o conheci, ele me procurou já no pronome masculino, se apresentou, e ela não se referia ao filho no masculino, né? Chamava pelo nome de batismo da pessoa. E ela me faz essa pergunta, mas por que você fala ele? Eu falei, porque eu conheci como ele se apresentou a mim como ele. Se eu me apresento a você como Lívia, eu estou aqui, né? Aparentemente você está vendo uma figura feminina, né? Uma mulher, eu me chamo Lívia. Ok. E aí você respeita isso, ok. Ela chama Lívia, eu vou chamá-la por Lívia. Então não tem o porquê eu questionar, mas como que era o seu nome antes? Não, eu não tenho que saber disso. Se você não se identifica, né? E aí o que são as pessoas trans, né? Elas não se identificam nem com masculino, né? Não se identificam ou com masculino ou com feminino. Os não binários não se identificam nem com masculino nem com feminino também. Então, não cabe a mim ficar questionando o porquê que a pessoa. E ela trouxe assim: mas eu estou percebendo que meu filho não está melhorando. Né? No caso, ainda ela se referia à minha filha. A minha filha não está melhorando, ela está querendo. O rapaz tinha já começado um processo, um tratamento, né, com hormônios e tudo, e ela queria que eu convencesse, né, então ela achou que eu estava ali para fazer com que o filho desistisse, né, daquela situação, e não era, ele queria continuar. E ela saiu um pouco decepcionada, triste comigo, do consultório, mas depois, um tempo depois, ele falou assim, minha mãe quer falar com você de novo. Eu falei, ótimo, se ela está querendo voltar aqui, é porque... E aí ela se desculpou, eu falei, você não precisa pedir desculpa a mim, né? Não é a mim que você tem que desculpar. Ela falou, agora eu entendi o porquê, e aí ela já se referia ao meu filho, por que ele está nesse processo, e foi muito bonito isso, assim, foi uma das poucas vezes, né, que mas aí também, assim, o pai não aceitava de jeito nenhum, eu chamei os dois, chamei o casal, mas só a mãe foi e só a mãe acolheu. Eu falei, ok, então essa mãe, ela é a figura de liderança da casa, então ela vai conseguir segurar esse filho dentro de casa, vai ser mais um que não, né, vai ser menos um que vai ser expulso de casa. Então eu faço esse trabalho sim,
com os familiares, até para eles entenderem como que, principalmente, como eu disse, as pessoas trans que passam, né, entram nesse processo do tratamento, de hormonização, nem todo mundo faz a cirurgia, mas alguns querem. Então, é um medo, uma falta de informação. Então, muita informação, muita educação nessa área. Então, eu recomendo livros de, quando for na consulta médica, ir acompanhando, tirar as dúvidas com o endocrinologista, com os médicos, né, com essa equipe, e aí realmente uma equipe multidisciplinar que está aí. Né? Então, eu acho que informação além do afeto, é o principal caminho, né? Para Que legal. seja aceito. Que ensinamentos, Lívia. Obrigado. Você está nos ajudando demais da conta, como que diz bom. o mineiro, né? Sim. Ó, eu queria dar aí, ó, já que ela falou em acolhimento, eu queria acolher você que está aqui com a gente. Entrou uma galera, enquanto a Lívia conversava com a gente. Bom, só para você saber, eu sou Daniel Bregantin, da DG Consulting. A gente vem fazendo várias lives, convidando gente desse naipe que você está ouvindo aqui, né? Gente que sabe muito do que está falando, que está militando no mercado, que está militando nas clínicas, que está militando junto às pessoas. Estou aqui com Lívia Figueiredo, psicóloga, né, que faz um trabalho belíssimo com o público LGBTQIA+, e outros públicos, né, além dos idosos, que ela também comentou que trabalha com a gente. Então, seja bem-vindo, fique à vontade, quer fazer perguntas, por favor. Né? Queria que você me desculpasse se eu estou fazendo perguntas que não fazem sentido para você. Eu estou tentando me ajudar. Né? Eu estou buscando meu autoconhecimento. Sim, por isso que eu estou perguntando coisas... eu acho... Eu agradeço pelas perguntas, e é por isso mesmo. E tem que perguntar, né? As pessoas, às vezes, me perguntam assim, como que a gente deve tratar? Porque, né, aí as pessoas um pouco ironizam, assim, é muita letra, muita coisa. Eu falei, pergunte para a pessoa como que ela quer ser tratada. É a maneira mais fácil de você, né? Como que você quer né? Como que você quer ser tratado? Pergunte para a pessoa, né? O que eu posso te ajudar? Eu diria assim, pelo menos eu tenho usado essa orientação, né, de pessoas como você e outros com quem eu já conversei sobre isso. Eu acho que você usou a palavra ou as palavras-chave, né? Primeiro é acolher, né? Quando eu acolho, eu não acolho um homossexual, um LG ou qualquer coisa, eu acolho a pessoa. Sim, exatamente. Eu acolho aquele ser que está na minha frente, né? E que eu, de alguma forma, tenho uma responsabilidade em termos de relacionamento, né? Eu acho que esse acolhimento é legal. E segundo, eu acho que não menos importante, o que você citou aí também, é o amor, né? O amor, ele traspassa tudo isso, né? Se eu já chego com um pré-julgamento, ou com um pré-conceito, né? Porque a palavra pré-conceito é exatamente isso, né? Me preparar para uma coisa que eu nem sei o conceito que verdadeiramente vai fazer sentido, né? Então, tirar o preconceito, tirar o pré-julgamento e acolher, né? E demonstrar amor. E aí, amor, né? Não é um amor eros, né? É o amor ágape, né? Isso. Porque exatamente. Quando a gente fala de amor, dá aquela sensação de que não, eu quero conhecer, não, amar essa. Não. O amor ágape, né? O amor que transcende. Exatamente. Não esse amor eros, que é da erotização, né? Porque também, se eu vou dessa forma, eu também já vou preconceitualizando, né? Mas é um homem no corpo de mulher, é uma mulher no corpo de homem, eu já crio também um ambiente desfavorável para a relação, né? E você falou num ponto aí, né, desse amor, né, que é o que eu citei dessa mãe, né? Ela vai em um primeiro momento, né, já ali com uma barreira, tipo, eu não quero isso e tudo. Um tempo depois, ela viu, né? Ela chega lá com esse entendimento que eu estava ali, ela entendeu que o filho estava fazendo terapia para, né, para não se tornar, né, o que ela acreditava ser certo, né?
que filho, e um tempo depois ela volta. Por quê? Justamente por isso. Quando eu falo que eu fiquei feliz, que foi menos um que foi expulso de casa, que é isso. Ela entendeu que os riscos daquele filho ir para a rua, não ter o amparo e o afeto dela, era muito maior. Então, o medo dela de perder aquele filho, né, desse filho sofrer qualquer agressão, que era uma mãe. Então, não, se meu filho tem esse risco, ele vai ficar perto de mim. Eu sou a mãe dele e eu vou protegê-lo. Assim, foi muito. Esse paciente já recebeu alta, assim, mas ele até hoje, tanto ele como a mãe, assim, me mandam mensagem de aniversário, mensagem de Natal. Então, assim, um vínculo que é criado. E eu acredito, assim, que a partir dessa mãe, ela pode é um ponto de partida para criar uma rede. Então, se ela, por um acaso, conhecer outras mães que tenham filhos LGBTs, ela vai falar da experiência dela. E ela vai compartilhar, e essa mãe é muito mais fácil você escutar de uma outra mãe que passa pelo mesmo problema, a questão da empatia. Então, se você está passando por o mesmo problema que eu, e você compartilha comigo a sua vivência comigo, eu me sinto mais acolhida, eu me aproximo mais de você, né? A psicologia ainda está mudando bastante, mas ainda tem aquele lugar assim, nossa, mas para quê? Porque não foi, no contexto histórico da psicologia, não era um serviço acessível, né? Era bem elitizado, sim, né? A gente era para poucos, e agora que essa psicologia está se aproximando, e tem que fazer isso mesmo. Né? Eu tenho um colega que ele brinca e fala assim, gente, psicologia tinha que vir, sabe aquelas gôndolas no supermercado que você passa assim, que tem umas coisas assim? Tipo assim, você poderia comprar assim, 20 sessões de evidente, gente, é uma brincadeira, tá? Boa, Antes que boa, alguém boa. do conselho. Mas assim, de uma forma de você aproximar, você não tem que. A nossa profissão, ela não Acessível, pode ser uma né? barreira. Exatamente. E ela tem que ser Acessível. usada. Eu estava conversando isso com um colega de trabalho outro dia. As pessoas deveriam usar a terapia como forma preventiva. Então, antes de você ter uma síndrome de burnout, uma crise de pânico, você já começa. Você está vendo que tem alguma coisa ali que, ai, nossa, estou muito estressada e tudo. Então, comece a fazer um processo, porque você vai se conhecendo e você vai conhecendo seus limites. Você fala assim, opa, calma. Vou parar aqui um pouquinho. Agora eu já consigo ter estratégias, eu aprendi na minha terapia alguns recursos que eu posso dar uma pausada aqui para realmente eu não chegar lá naquele ponto. Né? Porque as pessoas só vão na terapia geralmente quando acontece. Então, deveria ser, as pessoas têm que começar, e eu sou uma divulgadora disso. Né? Por isso que eu brinco assim, que deveria ser vendido no supermercado, da pessoa comprar ali. Como que é É, isso? Você não compra, por exemplo, é, quando o pessoal que trabalha com terapias alternativas, né? Você vai ali, você não compra 20 sessões de massagem? Às vezes você não está com dor nenhuma. Você assim, vou comprar uma sessão ali lógico, gente, devido, né? Aqui a gente tem, porque o pessoal do conselho fica em cima da gente. Mas a intenção é essa, de você começar um processo de terapia antes que você tenha uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, um quadro depressivo que você não consiga levantar da cama, porque aí você não vai chegar até esse ponto. Você não precisa chegar no fundo do poço para se levantar. o seu colega Gilson Maia, que Uhum, trabalha muito psicologia do esporte, uhum, ele falou exatamente o que você disse. Né? Às vezes o que acontece é, depois que aconteceu agora na seleção brasileira, né? Depois que a seleção perdeu perdeu, a Copa, agora vamos trabalhar o já. psicológico do pessoal e tal. Tá Não. errado, né? Uhum. Você tem que trabalhar preventivamente, né? Eu, Trabalhar antes, né? Você falou em esportes, eu uso muito o exemplo da Raíssa Leal, que eu acho aquela menina fantástica. Porque eu falei assim, gente, quando ela foi para as Olimpíadas, ela tinha 13 anos, né?
E eu vi algumas, eu assisti a algumas competições da Raíssa, eu falei, gente, essa menina tá brincando de skate. Ela está numa Olimpíada? Tá. Mas a hora que ela estava naquele skate, ela estava brincando. Era a coisa que ela mais gostava de fazer na vida dela. Que ela gostava, não, que ela gosta de fazer é estar em cima, andando de skate. Então, ela estava ali aproveitando. Por isso que ela chegou à medalha de bronze. Foi uma consequência, porque ela estava fazendo o que ela mais gostava na vida dela. Ela andava de skate desde os 7 anos. Evidente que ela tem um treinamento, que ela vai todo dia, existe toda uma preparação. E eu acredito que essa menina esteja muito bem assessorada justamente para isso. Eu vi a entrevista dela recente, que ela foi campeã mundial, né? Novamente foi campeã mundial. Ela numa tranquilidade, numa maturidade que você não vê em pessoas, mas ela não teve aquele deslumbramento. Então eu vejo assim, olha, você está tão preocupado com o resultado, né? Então, se ela fosse para aquela Olimpíada com o único objetivo de ganhar uma medalha de ouro, provavelmente ela sairia de lá muito frustrada. Mas ela não foi. Ela foi para a Olimpíada para andar de skate. E aí ela chegou até a medalha de bronze. E agora está ganhando, né? A cada campeonato que ela vai. Por quê? Agora sim, ela já tem uma maturidade, né, uma gestão emocional, não é? Um controle emocional ali, que ela sabe dela saber que ela está numa competição, e se ela não ganhar, ok, ela vai para a próxima competição. Ela não ganhou aquela. Na Olimpíada, ela não ganhou a medalha de ouro. Se ela fosse uma pessoa extremamente perfeccionista e se cobrasse tanto, não tivesse esse autocuidado, ela teria desistido ali. Ela nunca mais andaria de skate. Mas ela não, eu gosto muito de andar, eu vou, né? Então, é isso, né? Quando eu falo, às vezes, nas sessões assim, com o paciente, assim, você é tão solidário com as pessoas, você gosta de ajudar, por que você não é assim com você? Por que você não... Por que a gente não tem esse hábito de ter esse cuidado com a gente? Nossa, errei. Tá, ok, errei onde? Tá, da próxima vez, o que eu posso fazer para melhorar? Você não pode descartar, porque quando a gente erra, qual que é a tendência quando a gente comete um erro? De você descartar até você cometer o erro, você fez algumas coisas certas. Mas aí, quando a gente comete o erro, a gente descarta tudo. Não! Você tem que descartar de onde você errou. Anteriormente, você estava fazendo muita coisa certa. Mas é uma autocobrança, um perfeccionismo, né? Assim, eu tenho que ser o melhor, eu não posso. Uma competitividade, às vezes, é desleal. Né? É lógico que a gente sabe que, tanto no ambiente organizacional, existe uma competição, é lógico. Você vai para uma entrevista, né? Você que trabalha, você vai para uma entrevista, tem não sei quantos candidatos. Isso é uma competição. Vai vencer quem tem as melhores qualidades ali. Mas você não pode descartar tudo que você fez ali. Foi só mais uma entrevista de emprego, e você vai tentando, até você dar certo, né? Se eu tivesse desistido lá no início, nossa, eu devia ter feito faculdade assim que eu saí do ensino médio, né? Mas aí eu casei, tive filho, vou desistir. Eu nunca desisti. Eu sempre brinquei que eu ia fazer psicologia, nem que eu tivesse com 80 anos, que é uma das vantagens da psicologia, né? Você pode fazer em qualquer idade que você consegue trabalhar. Né? Eu não esperei chegar até os 80, eu fiz antes. Mas sempre foi o meu sonho. E é isso, assim, eu não desisti. Porque era assim. E eu lembro no dia da minha colação de grau, assim, as pessoas olhavam para mim e eu escutei uma palavra que foi muito assim, uma colega minha, já formada, ela falou assim, você está radiante. E eu realmente estava radiante, porque eu estava realizando um sonho que era da adolescência. Então assim, eu vi a possibilidade que, a partir daquele momento, eu ia poder trabalhar com aquilo que eu me formei.
né? Então, eu realmente estava radiante, assim, e eu costumo ficar... Desculpa que eu me empolgo muito quando eu falo. Eu às vezes digo assim, né? Quando me falam sobre essa questão do passado, presente e futuro, eu digo que você não pode mudar o passado, mas você pode moldar Dar o no futuro. futuro. Uhum. Você pode É começar a diferente, partir né? dali. Isso, né? As É, pessoas às é, vezes falam assim, não vou começar isso não. Tá, mas qual que é o impedimento, né? Que às vezes muitas pessoas assim, eu tô cansado, tem não sei quanto tempo que eu trabalho numa empresa e eu já tô cansado e eu queria mudar. Ok, o que que você quer mudar? Qual que é o seu objetivo ou qual que é o seu sonho? É é, esse. E o que que tá te impedindo de fazer isso? Não é, é. sei, porque aí a pessoa para refletir, porque às vezes não tem nada impedindo que ela faça aquilo. Aqueles processos limitantes que a gente se Exatamente, autocoloca, né? exatamente. Não tem noção. Uhum. Né? Deixa eu só dar um ok para o pessoal aqui. A Sandra disse assim que a gente não tem essa postura, né, de empatia, né? A gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Concordo, Sandra. A Sandra mesmo pergunta sobre essa questão do etarismo, como é que chama o livro? Se a autora estiver aqui ainda, por favor, dá um nome, porque eu sei que é etarismo alguma coisa, mas eu não sei efetivamente o que, que é. A Juliana disse também que prevenção é tudo, até na área de odontologia, que é a área dela, né? Sim, Mas ela diz que o Brasil não está enraizado essa coisa da não prevenção, né? Isso exatamente. Uhum. é um gap que a gente tem, Uhum. né? Querida, eu não queria terminar com você. Nós já estamos aqui a 15 minutos do final da nossa conversa. Sim, passou E está rápido. tão legal que, pelo jeito, nós vamos ter que fazer mais uma. Vamos Eu queria sim. que você falasse um pouquinho sobre a tua experiência, ou Hum. como é que você tem visto a atuação das empresas. Óbvio que eu tenho percebido, tenho lido até que no setor público muita coisa tem sido feito, né? Muita coisa tem sido feita, né? Para exatamente cair por terra algumas barreiras e tal. Mas nas empresas, de uma forma geral, como é que você tem visto a atuação dos DHOs, do pessoal de RH, essa galera? Até porque eu estou comentando, porque tem uns Uhum. amigos que estão aqui que compartilham comigo também de algumas limitações Uhum. que eles possuem. Como é que você vê isso? E se você puder nos ajudar em termos de que caminho seguir, também ajudaria Sim, bastante. informação. Informação, capacitação. Eu tenho amigos que trabalham, eu não cheguei a atuar na área de RH, né? Mas tenho muitos amigos que trabalham na área, tem pessoas próximas que trabalham na área. É informação, é capacitação. É muito, e aí tem que se ter um cuidado, Daniel, que é muito além de ter um banheiro específico, não só é uma cultura. E como que você muda uma cultura? Com informação, né? De levando pessoas e contratando e estando ali, e a questão do respeito sempre. Isso serve para qualquer, né, qualquer área. Então, a gente tem exemplos de grandes empresas. Eu sigo uma pessoa que ela dá consultoria para a Natura, para outras empresas, mas eu estou lembrando aqui de nome assim, só da Natura, que ela faz essa capacitação mesmo, ela vai nas empresas, a Natura contrata ela, então, sempre que tem, então, periodicamente ela está lá dentro, ela fez um programa aí, é a área dela, né? Ela fez um programa de capacitação mesmo dessa cultura, das pessoas entenderem, né? Ela fez um dicionário e as pessoas perguntarem, e isso da cultura. Então, você entrar no banheiro e tem, né? Vamos aqui focar um pouco nas pessoas trans, porque elas que sofrem realmente mais essa questão, né? O banheiro é privativo, gente, né? Mesmo os masculinos na empresa, para que você precisa ficar, né? Isso que eu falo assim, você não pergunta isso para uma pessoa hétero. Olha, como que você faz com sua namorada, né? Como é que, para que você tem que ficar perguntando isso para quem
né? As pessoas não vão ter, não vão se relacionar, você desculpa aqui, mas usar esse termo, mas as pessoas não vão ter relações sexuais dentro das empresas. Elas vão ter nas casas dela, né? Na casa delas. Então, é uma questão mesmo assim, né? É de convivência. E quando você começa a educar, levar informação e aí é uma capacitação mesmo, né? Das pessoas. Eu fui convidada por uma colega, em abril agora, eu vou fazer uma palestra justamente por uma organização lá que está tendo muito esse problema de não aceitação das pessoas que estão, né, se assumindo LGBT e está tendo esse conflito lá na empresa. Então é isso. É você ir lá e capacitar mesmo. A gente não faz capacitação para, sei lá, várias coisas técnicas. É só isso, é informação. E buscar, não sabe onde, né? Então, assim, você vai no Google para pesquisar tanta coisa, vai. Eu me preparei, né? Primeira coisa que eu fui é seguir, fui lá e fui no site da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Trans e Travestis. Eles têm um site maravilhoso com muita informação de campanhas, de como prevenir. E eu fui começando a seguir pessoas que trabalhavam nessa área, porque eu ainda não tinha informação. Então, eu precisava me capacitar nesse sentido. Então, eu fui atrás dessa formação, né, dessas informações e dessa formação também. Eu costumo dizer, né, e isso aí para, óbvio que não focado naquilo que você vem realizando, mas acho que alguns erros que a gente comete quando a gente quer mudar a cultura, a gente acha assim, é só chegar lá e mudar a cultura. Não. Além da... Primeiro passo é a informação, ok. Segundo passo, eu digo, montar uma disciplina. Exatamente, né? Um programa mesmo. Regra. Isso. Regra, um programa, né? Por quê? Porque aí, de acordo com aquilo que eu costumo ministrar, né, nos cursos, principalmente quando fala de mudança de cultura, é informação, disciplina, mudança de hábito, e aí eu consigo chegar na mudança de cultura. Exatamente. Porque se eu não mudo meus hábitos, não é? Se eu não altero meus hábitos, se eu não coloco os novos hábitos, Sim. eu fico com os hábitos antigos. Então, não adianta você querer montar uma cultura se você não mudar de hábito. Né? Exatamente. Então, é caminhar dessa forma, né? Talvez muita informação, uma pessoa como você e outros que trabalham militando nessa área. Depois, disciplinar, né? Regras, como que a gente vai fazer e tal. Depois, mudança de hábito e aí estabelecimento da cultura. Exatamente. Né? Porque, senão, a cultura vira uma ordem, né? Sim, isso aí ninguém gosta. Exatamente. A partir de agora, o banheiro X vai ser Y. Sim, isso aí, ao invés da gente ter o acolhimento que a gente tanto falou aqui, você tem a exclusão. A reação, né? A exclusão. Em vez de se tornar inclusivo, se torna exclusivo. Então tá, então aquele banheiro agora então é só para aquela pessoa, vamos usar outro banheiro, né? Então vai isso. E é isso mesmo, de se criar um programa para aquela empresa, né? Então, uma consultoria, né? Se criar um programa, uma consultoria, até que a empresa por si só, as pessoas que vão chegando já vão entrando naquela cultura, né? É isso. Olívia, querida, já faltam 2 minutinhos e eu tenho medo de acabar logo para você não cair sem dar as informações mais importantes. Por exemplo, né? Onde é que eu encontro a Lívia? Dá o seu caminho aí, fala como é que a gente pode contratar você como consultora, como quem pode nos orientar em termos de informação, como é que se eu quiser fazer uma consulta com a Lívia, como é que eu faço? Então, por favor, não vá embora sem dizer para a gente aí essas informações importantes aí. O meu cartão de visitas está sendo o Instagram mesmo, né? Lá tem todas as informações, tem um link de um site, mas tem os meus contatos, o meu e-mail, o meu telefone, né? É livia.figueiredo_psicóloga. Eu
né? É onde eu movimento mais. Eu comecei a ir para o TikTok, mas eu ainda estou bem tímida. Eu estou igual você, assim. Estou estreando lá no TikTok que eu estou entendendo ainda. Eu tô bem, eu tô com mais de 1.000 seguidores já, eu tô bem. Não, eu estou bem tímida. Assim, eu fiz alguns vídeos e recuei porque eu ainda tenho que entender um pouco assim. Mas é muita informação, muita coisa, eu fico com medo de não dar. Então, assim, as pessoas me procuram pelo Instagram mesmo, tem o meu contato de WhatsApp, né? Tem o meu e-mail, então tem todas as informações lá. Estou aqui à disposição, qualquer pessoa que quiser esclarecer alguma dúvida, quiser perguntar, né? Então, assim, é lógico que eu falo desse lugar de escutar de novo, né? De escutar a dor, né, desse público. Mas já aprendi muita coisa e estou aqui disposta e defendo mesmo e brigo, né? Aquela coisa assim de estar aqui porque é o nosso papel, né? Assim, eu não preciso, de novo, né, ser uma pessoa LGBT para lutar pelos direitos, né? Para brigar. Eu posso ser uma aliada e ir lá brigar também com eles, né? Por eles e com eles também. Com eles, com Bom, elas. gente, vocês estão ouvindo Lívia Figueiredo, ela te deu aí todas as possibilidades de você encontrá-la. Queria, antes da gente encerrar, agradecer a você que esteve com a gente. Qual o nosso objetivo? Qual o nosso objetivo? Acho que isso precisa ficar muito claro para você. Primeiro, a gente saber de que isso é uma realidade e de que isso é mais sério e muito mais populoso em termos de pessoas que estão passando por dificuldades nesta área do que a gente pensa, né? Então, a gente precisa, sim, levantar bandeiras, levantar espaços como esse que a DG está levantando junto com a Lívia, para a gente falar sobre o assunto, né? Mas falar de forma transparente, clara, tal. Dois, eu me sinto muito privilegiado em ter no meu hall de amigos e de profissionais uma pessoa como a Lívia, né? Obrigada. Que, além do profissionalismo, colocou propósito naquilo que faz, né? Quando eu coloco propósito naquilo que eu faço com alegria, eu faço com amor, eu faço com carinho, né? Então, o propósito é importante. A gente já falou sobre isso numa live aí que eu fiz praticamente sozinho, porque eu queria falar sobre essa questão do propósito. Então, você pode nos ajudar, né? Você pode ajudar. De que forma? Contactando a Lívia. Se você tem pessoas, né, que passam por dificuldades, dê o endereço da Lívia. Diga, olha, eu conheci uma pessoa lá na live da DG, Sim. né? E se quiser entrar em contato comigo também, www.dgconsult.com.br, Bregantin Daniel aqui no Instagram, eu, com o maior prazer do mundo, eu te dou os endereços da Lívia. Mas se você quiser entrar em contato, faça isso, porque você vai estar contribuindo e usando, acho que a palavra mais bonita que a gente usou aqui, que eu gosto demais, que é a questão do acolhimento, né? Uhum. As pessoas não precisam ser criticadas, as pessoas precisam ser acolhidas. As pessoas não precisam ser apontadas com o dedo em rixa, elas precisam ser amadas. E aí eu e você podemos fazer a grande diferença, né? Vai depender de mim e de você. Então, muito obrigado você que esteve com a gente até agora, né? Eu vou estar me despedindo aqui, mas quem vai se despedir da live é a Lívia, porque a live é dela, não é minha, não. Lívia, beijo no seu coração. Muito obrigado por Obrigada, você ter querido. aceito o convite. Muito obrigado por você ter contribuído pra caramba. Eu acho que esclareceu, aplainou, né? Você tem um jeitinho todo carinhoso de falar com Obrigada. a gente. Então, isso aí é muito legal. E eu espero que a gente faça outras lives. E você está aí Estarei para aqui. se despedir da gente. Tá ok? Muito obrigada por todos que participaram, que mandaram, né, enviaram perguntas. Obrigada novamente pelo carinho, pelo acompanhar o meu trabalho, né? E eu sempre incentivando, né? Você sempre manda umas mensagens bem carinhosas. E estou aqui, é só chamar. Se tiver horário na agenda, a gente vai fazer. Tá bom? Aí. Valeu, Tá, gente. beijo, Beijo, gente. obrigado. Obrigado Tchau. por vocês por terem ficado com até a gente. Vai ficar gravado. Se você quiser assistir novamente ou quiser passar para alguém, vai estar gravadinho aqui. Lívia, beijo no seu coração, querida. Beijo, Deus querido. abençoe você. Obrigado, gente. Tchau. Até a próxima.